Você já percebeu que existe uma voz dentro da sua cabeça que nunca está satisfeita? Quando você erra, ela critica. Quando você descansa, ela cobra. Ela precisa que você o tempo inteiro prove que é suficiente. E muitas vezes as pessoas escutam essas vozes e acham que é apenas autocrítica. Mas a psicologia analítica propõe algo muito mais profundo. E se essas vozes fossem a maneira em que o arquétipo do pai aprendeu a se manifestar dentro de você? Nesse vídeo eu quero te mostrar como o arquétipo do pai pode transformar o jeito que você enxerga a sua ansiedade, seu perfeccionismo, inclusive a maneira com que você se relaciona. Então, esse vídeo vai ser útil mesmo para você que não teve um pai, que teve um pai ausente ou que já teve um pai maravilhoso. Fica aqui comigo, esse vídeo é para você. Para entender o pai, vamos entender o papel simbólico do pai na história, olhando ele como um símbolo universal. Não sei se você é novo por aqui, mas eu sempre falo que os arquétipos têm hierarquia. E o pai e a mãe estão assim, no topo. Porque quando falamos nesses arquétipos, não nos referimos apenas a essa ideia do pai que você teve ou do pai e da mãe que você olha em fulano, em ciclano, não. A gente está falando de uma ideia de pai e mãe universal, da mãe como a terra, que nutre, que acolhe, que é caótica, que é imprevisível, e o pai como o céu, ou o sol, né? Muitas culturas tinham o Deus Sol como um grande pai. Zeus estava no céu. A ideia do Deus católico cristão é uma ideia de um Deus todo-poderoso que está no céu, nas nuvens. Saiba que esses dois símbolos não são só importantes para nós, como seres humanos. Faz parte dos opostos, né? Do Yin e Yang. Então, o pai é uma figura universal importantíssima. Quando nossos antepassados viam o Deus como um Deus do céu, o Deus Sol, é porque naquela época, pense, não tinha celular, não tinha relógio. Então a maneira que eles viam que já deve ser meio-dia, já vai anoitecer, já é primavera, já é outono, era através do sol, era através do céu. Inclusive eles se locomoviam através das estrelas. Até hoje, né, as estrelas marcam os signos, o que para muitas pessoas é muito importante. Então, o Deus Sol, o Deus Ra, o Deus do céu, era esse Deus que trazia estrutura, que fazia as coisas brotarem. A gente tem a Mãe Terra, que pode nutrir, que pode fazer uma semente, né, começar a se expandir, mas ela só vai começar a brotar ou só vai começar a se movimentar, a ter ação, se ela tiver um sol. Por longos anos, nossos antepassados tinham essa ideia da necessidade intrínseca de ter uma figura que trazesse ordem, que trazesse resiliência, que ajudasse a entender quando você via que, não, estamos no inverno, mas calma, estamos no inverno, mas sabemos que tem o verão depois, que as coisas vão mudar, o céu vai mudar, a gente já viu isso antes. Então o céu direcionava e trazia essa ordem, ensinava a nossos ancestrais a hora de plantar, a hora de colher. Então eles tinham esse conhecimento, mas ainda projetavam, né? Deus está lá fora, quem me organiza está lá fora, mas eles tinham essa presença simbólica na vida deles. Hoje, e na época de Jung, ele já falava que o ser humano está perdendo cada vez mais esses símbolos, símbolos que são muito importantes. Então, agora que vocês já conhecem o Pai Universal, saibam que nosso Pai, ou o Pai de cada um, tinha o propósito de transmitir essa ideia. Obviamente não como um Deus, né? Mas transmitir a ideia da ordem, da resiliência, da ação. Não, agora você vai. Por exemplo, quando uma criança está querendo andar de bicicleta, a mãe fala, filho, você consegue, eu sei que vai dar certo. Eu tô aqui, a mamãe vai estar aqui. O pai fala, não, vai, eu tô segurando. Mas vai. Quando vê, ele solta, né? A ideia vai, tu tem que ir. A mãe acolhe, fica aqui. Se fosse pela mãe, a criança sempre ia estar no ninho dela, né? O pai que fala, bora. Então, ele está ali para transmitir essa ideia do pai universal. Por isso, figuras como mãe e pai são muito importantes.
Por isso, quando a gente fala em teoria de conspiração mundial em massa, a gente vê, né, um extermínio ou uma supressão da ideia do pai, como se não fosse tão importante, né? Você quer destruir uma nação, destrua os pilares que são o pai e a mãe, né? Hoje em dia, infelizmente, no Brasil temos uma quantidade enorme de crianças que crescem sem pai. Então, é uma ferida enorme para nós como sociedade em massa, uma sociedade infantil perdida. Então, Jung vai falar que se não tivemos esse pai interno, porque esse pai meio que mostrou o modelo, falou, ó filho, é assim que você tem que ir. Se não tivemos isso, resta só caos, né? Em outros vídeos que eu explico sobre energia feminina e masculina, eu explico que a energia do Yin, aquele pretinho do Yin e Yang, é o feminino. O pretinho é o caótico, é o instável, é a terra, é o imprevisível. Então, se você for contar só com isso, obviamente tua vida pode não andar. Porque tu precisa da ordem, não pode só ser criatividade, imprevisibilidade, desejo, tem que ter um mínimo de direção. Mas se tu não teve um pai, aí o negócio fica difícil mesmo. Jung vai falar que essa energia que o pai deveria ter transmitido é a energia que te ajuda a colocar limites, te ajuda a ser resiliente, te ajuda a ser uma pessoa autossuficiente, você sabe que você vai dar conta, te ajuda a ter esse senso de responsabilidade. Então, as pessoas que não têm essa energia se sentem meio perdidos, assim, órfãos no mundo. É aquela pessoa que, não, eu vou depender do governo, olha só, o governo não pode me dar isso, o que eu posso sugar das outras pessoas, como eu posso mostrar para as outras pessoas que eu sou órfão, né, que eu preciso delas. Então, é muito grave. Jung, nessa obra que eu estou lendo, ele fala que essa ideia cega do ser humano de delegar o pai interno a outras pessoas cria uma sombra enorme, que depois a gente vai falar da sombra do pai. É uma energia que ou você ativa ela através do seu pai, né, que te mostrou como levar esse arquétipo adiante, né? Obviamente ele não sabe disso e não foi assim, não foi a propósito, mas também pode acontecer que teu pai, por exemplo, não venha só com essa ideia, né, da luz que ordena, que regula, mas também venha com uma ideia narcisista, uma ideia totalitária. E se, por exemplo, você teve uma mãe que tem mais energia masculina também, e você não recebeu a energia feminina, pode ser que você também cresceu com essa energia muito, muito, muito totalitária. E se você não teve essa figura, né, além de você estar um pouco perdido, não saber sobre resiliência, não saber sobre enfrentar dificuldades, você também pode viver rejeitando tudo que representa essa energia. Como você não quer, você rejeita isso. Se é uma religião que tem muita ordem, muita disciplina, você rejeita. Se é uma pessoa que você encontra que já é assim, você não quer, você quer que a pessoa ou a sociedade, todo mundo te aceite nessa queda sua. Ah, eu sou assim, mas você tem que me aceitar assim. E não falar, não, eu vou pegar, né, as rendas da minha vida e vou fazer acontecer, né? Essa ideia de vir o sol, né, iluminação. Quando a gente vê as pessoas perdidas, as pessoas falam, ah, espero que você encontre luz, espero que você, né, desperte alguma coisa em você e traga iluminação para você saber como lidar com essa situação. Então, sempre essa ideia de luz, também Platão falava do mundo das ideias, né? As nuvens ali onde você acessava esse lugar, que é o lugar no céu, simbolicamente. Gente, os símbolos não foram algo inventados ao acaso. Foi algo que nossos antepassados associavam tantas vezes, por exemplo, o céu, coisas superiores, coisas organizadas, coisas assim. E o inferno, né, a lugares inferiores, mais prazer, mais outras coisas. Então, tudo é simbólico e tem esses exemplos, esses desenhos por alguma coisa. Então é importante entender que nós, como seres humanos, se não nos tornamos conscientes desse pai interno, vamos viver refém dos outros, e aí onde a gente deixa um vácuo para nascer, né, a sombra do pai masculino. Depois a gente vai falar. Antes eu quero citar Jung aqui, que está perfeito o que ele estava falando sobre esse mesmo assunto. Com o tempo, porém, mostrar-se-á um caminho em que o inconsciente miserável do homem, a sua infantilidade e fraqueza individual poderão ser substituídos por um homem futuro, que sabe que ele mesmo é o torneador do seu destino e que o Estado é seu servidor e não o seu senhor. Então, essa ideia, né, que quando o ser humano despertar e ver que não, eu vou ter o controle da minha vida e eu que vou direcionar minha vida de uma maneira diferente, é libertador. Falando da sombra desse pai autoritário, começando com as massas novamente,
Nesse mesmo texto, Jung fala bastante sobre o que aconteceu em Alemanha, como as pessoas se deixaram tomar por um homem dominado por um arquétipo. E ele destaca que Hitler nunca mentiu quando ele falou que queria trazer a nova ordem. Foi exatamente isso que fez as pessoas ficarem tão fascinadas, a ideia de uma ordem que ia dar certo. Ah, não, você já não vai ter mais crises financeiras, você já não vai ter isso, aquilo, eu vou trazer a ordem novamente. Então é uma coisa que impulsiona, as pessoas são tão perdidas que aparece alguém que traz uma luz, supostamente, mesmo que seja falsa, as pessoas se vão, né, e fazem loucuras. Quando a gente vê esse extermínio em massa, quando a gente vê escravidão, quando a gente vê líder totalitário, com certeza a gente pode ver pessoas que se deixaram manipular, pessoas que quiseram dar para o outro a responsabilidade de cuidar da própria vida. Então isso é muito perigoso. Por isso que eu falo de novo, a ideia de uma cultura que queira estragar com os pilares da família, que fale, ah, não importa se teu filho não crescer com o pai, ah, não importa se isso é aquilo, não importa. É uma ferida que afeta não só nós como indivíduo, mas nós como nação. Não é só, ah, o que tem que as crianças estejam nascendo sem pai? Afeta o país como nação. Então, a gente vê que o conteúdo do Jung é atemporal, né? E é importante a gente ver que esses casos catastróficos que a gente vê na história vão continuar se repetindo se não tomarmos consciência. Nós, primeiro, como indivíduo, a gente às vezes olha e fala, não, mas eu sou só uma pessoa, que diferença eu vou fazer? E às vezes você faz diferença sim. Então, é importante integrar. Quando nós não crescemos com o pai, às vezes esse arquétipo pode vir como modo sobrevivência. Se ele está em modo sobrevivência, ele está nas sombras. Jung vai falar que os arquétipos nas sombras são potencialmente perigosos. É aí quando essa pessoa cresce, né, sempre tendo aquela voz de julgamento, sempre tendo aquela cobrança. A mulher também acontece talvez de um modo um pouco mais barulhento, porque o feminino interno da mulher é o homem. Então, o pai dela fala muito mais alto. O homem, quando ele já tem esse arquétipo, para ele é algo natural. Ele não enxerga que ele tá se cobrando tanto. Só às vezes quando ele cai em burnout, né? Às vezes acontece na clínica, vem, só procura terapia quando já estão no limite. Então você vê que a pessoa tá vivendo, ela tá só acumulando coisas e não contempla isso. Não aprendeu a contemplar isso. Que é muito importante também saber contemplar o que você conquistou. Os complexos que são vestidos por arquétipos, eles não têm fim. Eles não pensam, ah não, só isso e pronto. Não, eles sobrevivem através dessa repetição de comportamento. Então, se depender deles, ele nunca vai deixar de te escravizar. Ele vai ficar lá te escravizando eternamente. Você que tem que trazer consciência e falar, não, ó, tá bom já, tá legal, vamos ser gratos por que eu conquistei, porque eu preciso ter a melhor coisa, eu preciso ter exatamente aquela coisa. Ou, sabe? É pior ainda, quando você não reconhece esse pai interno, e quando você nem tem consciência dessas vozes, você procura só escapes. Ah, jogo, pornografia, dopamina, qualquer coisa que faça essa voz parar, né? Já que tá me incomodando, eu vou esquivar disso. Não teve um pai interno e vive ali, tem aquela voz, parece que uma outra personalidade ali lhe cobrando, mas ele vive escapando para não sentir. Então a gente vê esses dois polos. Um vídeo que fala exatamente sobre isso, como saber se você está nas sombras. É muito bom, vou deixar depois para você ver. É uma aula de 1 hora, na verdade. Veja com calma. É importante integrar esse pai. Como que a gente integra esse pai interno? Primeiro, tendo um eixo na sua vida. Sabendo o que eu quero. O pai é que organiza. Quando a gente é criança, pedir alguma coisa e era uma coisa muito grande, a mãe sempre falava, pede pro pai, pergunta pro seu pai, vou ter que falar com seu pai. E não teve pai, manda um abraço de longe, espero que você desperte esse pai interno. Mas quem já teve sabe que era o pai que dava os alvarás para as coisas grandes. Tem esse pai interno para suas coisas também. Se é algo que vai levar muito tempo, vai usar muito do seu tempo, muito do seu dinheiro, muito da sua energia, pense, né? Traga esse arquétipo do pai interno e pense, será? Leve, né, pro mundo das ideias, lá naquele estado ali das nuvens e pense, isso daí me aproxima ou me afasta da pessoa que eu defini que eu quero ser? Eu tenho meu eixo, eu quero ser tal tipo de pessoa, o que eu quero, meu eu consciente, não meu passado, meus arquétipos, meus traumas, meus complexos, o que eu quero. Daí às vezes você vai ver que é muita coisa urgente que não é importante.
No vídeo que eu tenho sobre os complexos, eu falo que normalmente ele se apresenta de maneiras urgentes. Não, eu preciso disso agora, já, vamos, passa. E às vezes, se você pensar melhor, vê que não é tão urgente assim. Isso daí, essa decisão que eu estou tomando não me leva onde eu quero ir, não me aproxima a quem eu quero me tornar. Então é aí que você tem que ativar esse pai um pouco chato, que vai falar, então para de fazer isso e vai fazer outra coisa, né? Para, olha só, o dia inteiro, o que tu fez? Tu fez alguma coisa que te aproxima onde você quer chegar? Não fez, então o que aconteceu? Tem que ter. Jung, nessa mesma obra, fala que o ser humano precisa, primeiramente, ter essa disputa consigo mesmo. Todo dia se confrontar mesmo e falar, cara, você me decepcionou. Que decepção. Olha só ontem, que decepção. Se confrontar e falar, cara, o que você está fazendo com a nossa vida, com o nosso tempo? É um papel do pai. Por isso que a mãe é muito mais romantizada do que o pai. O pai pega mais firme, é mais chato às vezes, né? Não significa que não exista um amor. Ao contrário, é chato para você crescer. Então, você não vai ter um pai, ninguém vai vir te falar isso. Você precisa integrar esse arquétipo e agir como seu pai interno. Daí você vai ver que as coisas vão começar a andar. Quando você se disciplina e você consegue manter constância, consegue ser resiliente, você vê que as coisas começam a andar. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E obrigada por chegar até aqui. Eu sei que você já está, né, treinando esse pai interno. Você provavelmente queria ter saído do vídeo, feito alguma coisa muito mais interessante, mas você permaneceu aqui. Então, obrigada, muita sorte e muita força nessa sua jornada.